Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Não é uma receita de bolo. Aqui você vai escutar histórias de empresários e empresárias, né, contando como que eles chegaram até onde eles chegaram, e você vai ver que tem muita coisa que é próprio da pessoa. Hoje nós estamos recebendo aqui, junto com meu amigo Wesley, que divide aqui esse palco, por assim dizer, comigo, o nosso amigo Márcio, né? Ele tem uma agência de viagem, ele é pai, é um profissional referência na sua área. E hoje ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, pessoal. Seja muito bem-vindo, Márcio. É um prazer ter você aqui conosco, tá? Se tornou um amigo, né? Ele locou uma sala para nós ali no Gênesis e passamos um bom tempo e nos tornamos próximos. E conheci, aprendi a admirar a pessoa dele, a honestidade e a pegada empreendedora que ele tem. E nós vamos entender como é que foi essa construção e como está sendo, na verdade, essa construção de um grande empresário que hoje atua aí em diversos segmentos, como segmento principal, a agência de viagens. Seja muito bem-vindo, Márcio. Márcio, se você puder falar o mais próximo possível do microfone, até porque não sei se a nossa audiência vai escutar alguma coisa, mas a chuva aqui está forte. Pode se apresentar para nós, por gentileza? Meu nome é Márcio, tenho 37 anos, sou formado em Ciência da Computação. Eu trabalhei 14 anos como concursado no Banco do Brasil. De concursado a empreendedor, esses são difíceis de sair, né? E são os melhores, tá? Porque geralmente eles migram, né? Você fez o contrário. A transição de carreira. Tenho 2 filhos, Murilo e Henrique, minha esposa Danúbia. E esse sou eu, né? Empreendo aí, já empreendi em diversas áreas, né? Quais foram as áreas que você já empreendeu? Eu já tive uma. Eu já vendi camiseta de time. Eu já tive uma loja online de óculos de sol. Eu já tive uma distribuidora de eletrônicos online também, né? Informal. E no começo, antes de me tornar agência de viagens também, eu iniciei apenas com comércio de milhas, né? E comércio de produtos básicos, de eletrônicos também. E antes disso, a gente também teve uma loja de celular física lá em Campo Limpo de Goiás. Então, Legal. foram alguns Vários segmentos aí, muita experiência, né? vários segmentos. E de onde veio, assim, essa, essa vontade, essa referência em empreender, né? De onde veio? E, na sua opinião, quais elementos dessa história, dessa base, foram importantes para que você tivesse algum sucesso até aqui? O meu pai sempre foi vendedor, né? Então no começo ele trabalhou na Alfer, a antiga Alfer, né? Ele conta muito pra gente assim, que foi uma das lojas que a Ford, né? Tinha uma das que a Ford tinha, né? Como se fosse a NASA hoje, tudo mais. E aí ele era vendedor lá. Então depois de um tempo que ele foi trabalhou nessa Alfer, ele resolveu sair e montar a própria loja de veículos dele, né? Então assim, essa história dele, ela sempre foi inspiradora para mim, né? Então, desde que ele montou essa loja de veículos, vez ou outra ele me levava para lá, né? Então me colocava para limpar os carros, passar o pretinho nos pneus, né? Às vezes preencher ficha de financiamento, ligar os carros, né? E, queira ou não, quando ele estava fazendo um negócio, eu sempre estava do lado, né? A criança sempre fica ali do lado ali e tudo mais. Então isso foi, como se diz, me acostumando a negociar. E aí fui aprendendo e tudo mais, mas nunca coloquei em prática. Então isso foi meio que uma herança, né? Que a gente foi aprendendo com o tempo. Uhum. E em determinado momento ela aflorou. Mas realmente, assim, a minha inspiração para isso foi meu pai, né? Ele O que. Márcio. O Márcio. Foi tudo que eu vim aprendendo com ele, né? Que E me ele fez. nunca pensou em concurso público, assim, ou Meu ele era pai, concursado também? meu pai sempre foi o que mais me incentivou a fazer concurso. É. Sempre me E ele foi incentivou. concursado? Porque não, ele não foi. Porque na época dele, teve aquele concurso do Banco do Brasil lá e tudo mais. Que ele fala que um monte de gente só fez e já foi chamado, né? E aí ele, se eu não me engano, perdeu essa oportunidade. Então ele ficou, acho que com isso, né? Mas eu acho que é a geração, sabia?
É a geração, seu pai ele deve ser da geração X ali, é uma geração que ela prezava muito pela estabilidade, né? Então o concurso naquela época era algo assim, era o sonho, né? Naquela época, Todo as pai pro pessoas- filho. o governo pegava a poupança e falava, não, vai ser minha agora. Era assim, né? Exatamente. Era um mundo, você amanhecia É volátil o demais. preço de um jeito, dormia com o preço de outro, era. Hoje sua casa vale X, amanhã menos 200X. A gente escuta muito essas histórias, né? Isso contando pra gente, essa inflação terrível, né? Que tinha na época. Mas, Eu era um Márcio, grande influenciador. que legal, cara. Então você foi bancário também, né? Fui bancário. 3 anos em agência, né? Varejo e 11 anos em diretoria, né? Que foi da parte de tecnologia, lá em Brasília. Uhum. O Márcio tem cara de gerente do Banco Itaú. Certinho, bonitinho, assim. É, agora eu quero entender por que do Itaú, né? Porque o Itaú... Não, mas isso é um elogio. Você que trabalhou em banco, sabe que tem algumas empresas bancárias que não tem boa fama, né? Itaú tem boa fama entre os colaboradores que eu já atendi no consultório, tem boa fama. Na sua opinião, Márcio, quais características você tem que te favoreceu nesse processo de empreender, de criar sua empresa, de correr atrás disso? Tá. Assim, acho que uma das características mais importantes que eu tenho é determinação, né? Foco no que eu quero, eu vou atrás mesmo. Dedicação nos estudos, né? Então sempre que eu não sei de alguma coisa eu corro atrás, né? Assim, acho que são as principais. As principais que eu enxergo Você hoje. acha que é importante essas características para o empreendedor? Você vê isso na realidade, na prática? Cara, eu vejo sim, porque assim, várias vezes eu tive dificuldade. E toda dificuldade ela foi superada com dedicação, né? O esforço, né? Um aprendizado ali que ele vem com a dedicação. Então, eu pelo menos me vejo assim, muito dedicado para aprender alguma coisa quando eu quero. Né? Então, se eu coloco aquilo ali como meta, eu vou até conseguir. Mesmo que depois isso aqui não tá viável mais, mas eu vou até aprender. É na geração do TDAH, né? Geração do TDAH? Geração do TDAH É hoje. nova. Na verdade é excesso de tela. A maioria é excesso de tela, né? Mas hoje, por exemplo, você fala sobre a concentração, de querer, de fazer, né? De ir. Né? Como que você consegue fazer isso hoje? Tá. Né? No meio de tanta coisa, você é pai, você tem 2 filhos, né? É empresário. Como você consegue focar? Vamos lá. Uma grande transição minha, que eu já vim fazendo essa transição de carreira, foi quando meu filho mais velho nasceu, em 2018, né? Onde o meu primo, ele tava com, assim, umas dificuldades, né, lá no trabalho dele, e eu quis ajudar. Então a gente pegou, abriu um negócio, né? Eu falei, cara, bora fazer? Você já tem aí a mão de obra, eu entro com investimento e bora fazer. A ideia foi sua, A ideia foi minha de ajudá-lo de a alavancar. tornar um negócio mesmo. Ele comprava no celular, no OLX, aí vendia, comprava, vendia Cara, a gente consegue aumentar isso aí, né? E aí, se eu aumentar, você vai ganhar mais, eu vou ganhar mais, tá tudo certo. Você já faz isso. Só vamos potencializar isso aí. Então, assim, nesse momento que meu filho nasceu, eu comecei a ter um monte de ideias, tá? Eu vejo muito como inspiração, sabe? Então, eu lembro até hoje, quando eu ia fazer ele dormir, eu começava a pensar, cara, como que eu vou ganhar mais dinheiro? Cara, como que eu vou fazer as coisas? Na época, é ganhar mais dinheiro, né? Hoje não. Hoje eu enxergo tudo como um propósito, né? Mas na época era ganhar dinheiro. Tinha um salário bacana? Tinha. Mas parece que não era aquilo que eu queria. Não era suficiente, sabe? Então, eu ia deitar com ele e eu começava a pensar, cara, como que eu posso fazer isso mais? Aí, saía do quarto, ligadão, né? Anotava as coisas. E aí, no outro dia, eu mandava pra ele, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Também, depois que eu tive essa ideia, ao mesmo tempo, eu comecei a ter esse estudo em relação a milhas aéreas. Então, eu comprava produto com milhas aéreas, comprava produto e ganhava milhas aéreas. E aí, essas milhas aéreas eu também estava fazendo elas virarem venda de passagem. Só que era tudo muito informal, né? E aí foi tão assim, de repente, que eu comecei a entrar nos grupos, né, do curso que eu contratei na época, e muita gente falou, cara, eu não sei o que fazer com essas milhas e tudo mais. E aí eu comecei a comprar as milhas das pessoas, emitir as passagens, a comprar mais produtos para ganhar as milhas. Então eu comprava os produtos, vendia os produtos, ganhava lucro. Vendia as milhas, ganhava lucro. E cara,
isso aqui é muito top, né? E aí eu ia deitar com ele da mesma forma. Cresceu tão rápido que eu tive que criar um aplicativo para que os meus fornecedores de outros estados comprassem os produtos e me mandassem direto para minha casa. Então mandavam para mim. E aí chegava, eu pagava eles. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer uma entrevista com eles. E aí tudo isso eu fui modelando quando eu estava dormindo, fazendo ele dormir. Engraçado. E aí eu paguei um desenvolvedor. Por quê? Porque compensava mais eu pagar e pensar no negócio do que eu mesmo fazer. Então paguei o desenvolvedor, ele desenvolveu esse aplicativo, eu lançava tudo que eu queria, as pessoas compravam os produtos, mandava direto para o local que era indicado, chegava, pagava eles. Chegava aqui, eu conferia tudo certo, já distribuía. Então eu consegui fornecer para bastante pessoa e tudo coisa com nota fiscal, né? Então assim, mais certo ainda, né? No sentido de mais confiança eu passava para as pessoas, porque eu entregava a nota, né? Então isso foi assim, um momento que eu consegui ter, né? Quando meu filho nasceu, de inspiração para isso. Hoje o que acontece? Hoje o movimento é diferente, né? Hoje tem que levar os dois para a escola, tem que buscar na escola, almoçar, voltar, né? Hoje nós temos 3 funcionários, então chego lá, tenho que dar o suporte para todo mundo. Qual que é o melhor momento que me vem as inspiração? Ou é de manhã, quando eu não trago eles para a escola e fico em casa fazendo ali algum planejamento, ou quando os funcionários vão embora depois das 18. Aí eu começo a pensar o que eu tenho que fazer para, né, para resolver alguns problemas ali, às vezes fazer algum estudo, alguma coisa. Vejo alguns treinamentos também da mentoria, do Mastermind, tem algumas aulas, né? Então eu tiro esses momentos para poder fazer isso, tá? Legal. Márcio, quais foram os seus principais acertos assim na vida empresarial, na sua opinião? Que podem ser ingredientes para as pessoas que estão nos assistindo aí também acertar. Cara, boa Aqui pergunta. é só pergunta difícil. Hein? Boa pergunta. Principais acertos. Cara, Eu tô aquecendo aí. eu acho assim. Vamos falar já nesse principal acerto que eu digo em relação à agência de viagens, que hoje é a minha principal atividade econômica, né? Para eu fazer essa transição de carreira que eu tive que sair do informal, né? Então eu tive que sair ali do que eu fazia, de simplesmente vender uma passagem para você, esperar você me chamar de novo e te vender de novo. Certo. Foi o quê? Foi encurtar o espaço entre o que eu já sabia e aonde eu queria chegar. Então, meu objetivo sempre foi chegar a ser uma agência de viagens profissional e uma agência, como se diz, além de inovadora, uma agência da atualidade. O que é uma agência da atualidade hoje? Hoje em dia todo mundo anda na correria, né? Então, cara, você não tem tempo de ir na minha agência. Então, primeiro, eu contratei uma mentoria onde ela me encurtou o caminho. Então, esse encurtar de caminho, vamos colocar aí, eu ganhei uns 6 meses de estudo que eu tinha que fazer. Você comprou tempo, então. Comprei, né? Então já me encurtou, já me direcionou uma organização melhor. Essa mentoria, ela não me permitiu contratar nenhum funcionário, apenas organizar uma parte dos meus processos, organizar os meus clientes para poder crescer, né? Então, beleza. Assim que eu organizei, eu evoluí para o Mastermind. Então, o Mastermind foi o quê? Foi uma ampliação da organização que eu já tinha para, como se diz, uma expansão dessa organização. Então, o que acontece? Me permitiu contratar mais 3 funcionários da forma que eu já tinha, né? E ampliar mais ainda a minha quantidade de clientes, pedindo indicação, né? Tratando o cliente como cliente recorrente, né? Então, às vezes venda também. aumentando as vendas, às vezes dando um brinde para o cliente, né? Às vezes solicitando ali uma indicação com uma remuneração por trás, né? Pensando também na questão, por exemplo, no simples parabéns para o cliente, né? Lembrar do aniversário dele. Então, tudo isso, o Mastermind, ele também encurtou bastante tempo, que aí eu já vejo que foi talvez 1 ano de estudo, né? Então, isso foi o principal atalho que me fez chegar onde eu estou hoje. Então, esse curso, ele potencializou muito a sua gestão do negócio. A gestão e como diz, a escalabilidade que eu dei para o negócio, né? Eu acho assim, é uma coisa que eu tenho visto no mundo empresarial, que não é o curso, é você. Às vezes o curso ele tem a técnica, né? E talvez várias pessoas fizeram esse curso e não conseguiram colocar em prática. Porque empreendedorismo é algo que está na veia. Você nasce empreendedor. Você está sempre ali
buscando empreender de alguma maneira, né? Por isso que quando você faz essa contramão aí, né, é muito interessante porque você consegue entender claramente, e isso é muito importante, claramente aquilo que você quer. E isso é uma visão de empreendedorismo, né? Não é simplesmente pelo dinheiro, como você citou. No início eu queria só ganhar dinheiro, né? Mas não é só pelo dinheiro. É porque isso faz você ser quem você é, né? Então acho que empreendedorismo não é eu sou empreendedor, né? A minha essência é empreendedora. E a essência empreendedora faz com que a pessoa E o que é uma busque essência mais. empreendedora? Quando você fala assim, empreendedorismo está na veia, eu sou um pouco cético. Assim. Eu sou um pouco cético no sentido de, cara, as pessoas. É difícil alguém nascer alguma coisa, né? Nós estamos falando dessa língua aqui porque nós nascemos aqui. Sim, Nós nos comportamos, nos vestimos como estamos nos vestindo por causa do ambiente, dos contextos que frequentamos, dos reforços que a gente tem na vida. Como é que é essa visão que você tem? o empreendedor, você vai identificar o empreendedor desde muito pequeno, porque ele é uma mente muito inquieta. Ele vai ser uma criança que geralmente lidera brincadeiras, né? Pessoas que eu lembro quando eu era pequeno, o eu tinha primas, né? Eu tinha um irmão pequeno, mas eu era o mais velho e o único homem ali. E a minha irmã falava, mas as minhas primas, não, bora brincar com a gente. Eu falei assim, vamos, mas a gente tem que fazer um acordo, né? Só se vocês brincarem com a minha brincadeira primeiro. Então a gente vê que as pessoas, elas gostam de começar a negociar desde pequeno. Faz parte, é uma coisa assim que eu não consigo explicar, sabe? É algo que faz parte do DNA. A pessoa, ela tem esse senso, né? Quando você fala mesmo, meu pai é vendedor. É porque você sabe quem é a pessoa é vendedora, né? Aí você vai aquilo ali que já caiu em descrédito, que são os temperamentos segundo Hipócrates ali, né? Mas você vê que, você me corrige até, tem outras formas de falar sobre isso, mas aquelas pessoas que são mais dadas, né, a correr risco, a buscar coisas que satisfaçam algo que não tem nome ainda, sabe? Satisfaçam uma vontade que não tem nome. Não sei como se chamaria essa vontade, né? Desejo. Talvez Freud explique, mas é uma vontade de entregar um propósito, né, em um mercado tão carente daquilo que só você pode entregar naquele momento, né? Empreender é isso, é ser uma mente inquieta, sabendo que você precisa preencher algo dentro de você com aquilo que você faz. É propósito. E como um empreendedor nato, passa 15 anos, quantos anos? No banco? No banco. 14. 14 anos no banco. Eu vendia lá dentro, viu? Eu Vendia lá dentro. tô dizendo. Vendia lá dentro. Você vendia lá? Passagem. Você vendia passagem, Vendia né? os eletrônicos. Ah. Vendia. Aí, sim. Comprava, vendia as milhas. Tanto que os amigos, né, de banco, os colegas de banco falavam, cara, o que você tá fazendo aqui? Seu Não, não ceticismo sei, vai cair né? por Não terra. sei. Seu ceticismo. O pai dele vendia carro, cara. Mas eu Tem sei. um cara, eu não sei- conheço vendedor mais arrojado que vendedor de carro. De Vendedor fato, carro, eu sei que o ser humano, de fato, o ser humano é um produto do meio em que ele está, né? Ok. Mas explica melhor isso aí. existe. Ele é muito cético, ele é aquele cara que quer. Explica melhor o que você acabou de falar. O ser humano, ele é um ser do meio? Mas existem tendências. O meio influencia ele, né? Mas, cara, não adianta, por exemplo, meu pai é agricultor, eu não sou agricultor. Uhum. Não sou. E eu morei com ele um bom tempo, né? Então, assim, você nasce pra isso, cara, não tem. Assim. Tem que ler o livro, vou ter que ler o livro do Bruno primeiro. Esse Como é que é o nome do livro? compre um santo negócio. Como transformar a sua empresa em extensão do reino de Deus. Legal. Bom, o meu pensamento é um pouquinho diferente, Márcio. Eu penso que existem, sim, as predisposições genéticas que nós temos, mas o ambiente, as relações, as pessoas que nos cercam ali, principalmente na primeira infância, é bem importante para
moldar o nosso desejo. Exemplo, eu vim de uma família muito humilde, muito pobre mesmo, e só que eu tive a oportunidade, especialmente graças à minha mãe, que se esforçou muito para isso, a frequentar boas escolas. Então eu morava no interior e só tinha uma escola particular no interior, nessa cidade. E aí eu fiquei alguns anos estudando nessa escola. Isso mudou a minha cabeça. Porque ia fazer um trabalho de escola na casa de algum coleguinha, era outro mundo. Caraca, que casa é essa? Tinha uma vizinha que morava em frente à minha avó, na época eu morava com a minha avó por um ano ou alguma coisa, e eles eram mineradores de esmeralda. E a gente frequentava muito a casa dessas pessoas. Aí lá tinha computador, e eles eram assim, super abertos, a gente brincava com os filhos da vizinha e tal, e ela super aberta, super carinhosa. Aí lá tinha aquelas bacias assim de esmeralda, mais ou menos dessa altura assim, né? Esmeralda assim, jogava esmeralda fora lá. Porque ele ia lavar a garagem, aí as pedras de esmeralda iam embora. E aquilo mexia com a minha cabeça, eu falei, pensei, nossa cara, que legal, né? Desconforto, tecnologia, acesso, qualidade de vida, tudo isso. Que na minha opinião, se eu não tivesse visto, eu não teria desejado. Mas é o sim. Porque nós desejamos normalmente o que conhecemos, ou de ouvir falar, mas normalmente quando você considera que é possível você alcançar aquilo. Qual que é a sua visão sobre isso, Nilson? Pois é, aí eu vou citar o meu caso, né, prático, que foi o quê? Convivi com meu pai durante todo esse tempo, né? Certo. Então via ele fazendo, mas nunca gostei. Pra te falar assim, eu era aquele menino lá na escola que vendia balinha pros colegas. Não, nunca fui. Porém, o que o Bruno disse, eu sempre tive como se diz, uma predisposição para ser um líder. Não sei porque jogava bem futebol, né? Então sempre eu que escolhia os meninos, né? O professor falava, você vai escolher o seu time, aí cada um escolhia um. Então sempre eu era o que escolhia. A maioria dos times que eu jogava eu era capitão, né? Quando eu fui pro banco, eu que organizava os times. Então eu fui dono de time lá, diretor, técnico, jogador, tudo no mesmo time, né? Então sempre eu tive essa veia de liderança também. Só que nunca gostei de vender até esse momento que eu tinha falado. Que um start de ajudar meu primo me fez iniciar minha vida empreendedora. Então talvez a convivência com meu pai, ela aflorou o que eu tinha, mas aflorou em um momento futuro. Né? Então, assim, o meu momento foi isso. Né? O meu momento foi dessa forma. Eu vi tudo, mas só mesmo fui praticar, né? Isso em 2018, quando eu tinha 30 anos. Então você respondeu a minha pergunta, vou sintetizar dizendo que você disse que foi um grande acerto antecipar o seu desenvolvimento, adquirindo recursos, conhecimento, usando a experiência, né, de outras pessoas, para acelerar o seu processo de crescimento da empresa e de você enquanto gestor, enquanto empresário. Exatamente. Legal. Teve mais algum acerto que você julga assim, cara, esse acerto aqui foi muito importante. Cara, o mentor, né? Que a gente contratou lá o mentoria, depois o mastermind e por último agora uma consultoria mais interna, mais individual. Ele falou desde a primeira vez, antes de eu contratar a mentoria. Ele falou assim, cara, o segredo de tudo está no quanto você leva isso a sério e quanto você se dedica. Então, se você se dedicar ao máximo, como seria isso na prática? Se você se dedicar ao máximo, você vai conseguir atingir os seus objetivos, tá? Se você estudar, se você seguir o que a gente, né, te instrui, né, o que a gente orienta, o que os cursos fazem, a sua dedicação, a sua participação nos grupos, né? Porque todas essas mentorias têm os grupos, né, de networking. Então, se você participar daquilo e levar a sério, não tem segredo, tá? Então, você vai chegar, você vai ter o seu resultado. Depende mais de você do que da gente.
é diretamente proporcional ao esforço, ao comprometimento. Nota só um pouquinho, nota só, na conversa do Márcio agora. O que o mentor disse depende mais de você do que da gente. Porque não é um método. Não, não é. Não é uma metodologia que vai aos 5 passos de fazer isso. Não é É só o o método. empresário. Porque ele sem o método também. Sim, de fato, de fato. Mas é porque muitas pessoas colocam a fé no método. Não Não é é o demorar a método. chegar onde eu queria. É o coração do empresário de querer fazer, de querer deixar um legado. Eu acho que esse é o sentimento de todo empresário. A partir do momento que você se arrisca, você saiu de uma estabilidade. Você foi para o risco. Empresário é risco todos os dias. Não existe um desejo maior do que entregar algo, né, que venha de você. É algo entranhado, é das entranhas mesmo. Entendeu? Por isso que eu falo, parece uma conversa um pouquinho mística, mas não é. Entendeu? Não é. Não é místico, né? Exatamente, não sou. A audiência não precisa preocupar com isso, porque o Bruno não é místico, né? Exatamente. E isso precisa ficar muito claro, porque a gente fala que não é uma receita de bolo, de fato não é, né? Eu tenho certeza que existem pessoas que fizeram essa metodologia e A maioria, a provavelmente. maioria provavelmente. Então, assim, quando você pega casos como o seu, que é um empreendedor nato, nasceu para isso, nasceu para liderar, e é isso que adoece as pessoas. Porque muitas vezes, até o vendedor do método, não estou dizendo que foi o caso dele, mas muitos fazem isso, pegam esses casos, que são a minoria, são casos isolados, e vendem isso como se fosse um padrão. E isso frustra as pessoas. Isso frustra as pessoas. O que as pessoas precisam entender é que a jornada empreendedora é uma jornada muitas vezes solitária. É uma jornada onde você vai aprender dentro de você mesmo, com seus erros, claro, a gente cresce no ombro de gigantes, isso é um fato, né? Metodologias, as pessoas explicando muitas vezes a experiência, né? Existe uma frase que eu gosto muito, não perca tempo reinventando a roda, né? Ande por caminhos que outros já andaram e quando você chegar onde eles chegaram, supere-os. Mas para você percorrer os caminhos que outros já andaram, você tem que ter veia para aquilo. Não vai, eu não consigo transformar uma pessoa que não consegue empreender em empreendedores. Não existe. Entendeu? Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre essa polêmica, né? É uma polêmica, é uma coisa que eu... Falamos. Um item também que eu quero salientar, né? Nesse momento aí que eu resolvi investir realmente nessa mentoria. Até o pessoal, eles comentam muito e usam o meu caso para mostrar para as pessoas que foi isso. Além do que sucesso, que foi um... Quando eu contratei essa mentoria, eu sou um cara muito analítico, né? Então, o que eu fiz? Eu pesquisei 3 pessoas que tinham mentoria de agentes de viagens no mercado. Peguei as 3, coloquei lado a lado ali e lado a lado fui comparando o que elas entregavam de cada um, né? E tinha 2 de São Paulo e 1 de Goiânia. E aí eu fui comparando. Isso entrega, isso não entrega, tal. Valor praticamente o mesmo. E aí o que eu mais gostei foi o pessoal de Goiânia, né? Só que eu cheguei e fui bem sincero com isso. Cara, eu vi isso daqui em outros lugares e eu não consegui ver o que vocês vão me agregar de melhor que isso. Só que eles estão me entregando isso e isso aqui a mais. Então, assim, eu fiz uma sabatina nessa mentoria deles que fez com que eles mudassem o rumo da forma com que eles abordavam o cliente para essa mentoria. Então, o próprio Adriano fala muito isso, né? Fala, cara, isso foi um divisor de águas pra gente, porque o tanto que você forçou a gente a pensar, a justificar por que a gente era melhor que os outros, a gente mudou de patamar aqui. A gente teve que readequar toda a nossa estrutura de venda dessa mentoria por causa de você. Então, consegui os descontos, né, que eu queria. Você continua cético? Ganhei lá um bocado de bônus, né, que todo mundo faz isso, né, quando, né, já tem as cartas na manga, né, todo mundo tem isso. Márcio, inclusive então, ó, já fica, quem pegou, né, quem não pegou vai pegar agora. Por quê? O que eles fizeram foi ouvir o cliente. Ouvir o cliente. Então, se a gente ficar empreendendo ali só com as vozes da própria cabeça, sem ouvir o cliente e ter essa capacidade, sensibilidade e coragem para ouvir o cliente, não é fácil. Não.
porque você certamente incomodou ao fazer essas pontuações, ao pontuar o que poderia ser melhor, o que talvez estaria faltando. E se o empresário não tiver essa maturidade para ouvir o seu cliente, é muito provável que ele esteja deixando aí elementos importantes para o seu próprio crescimento. E às vezes até provocar mesmo o cliente, né? Porque às vezes o cliente ali ele vai perguntar, ah, beleza, quero ou não quero. Mas por que você não quis? Então, se você tiver uma forma de impedir, provocar o cliente, realmente ir atrás, provocar o cliente. E o cliente conseguir soltar isso daí, é mais fácil você aprimorar qualquer produto. Mas é aquele negócio, sabe? A capacidade de ouvir o cliente é o que separa os homens dos meninos. É o que separa a maturidade. Eu tô muito filosófico. A gente voltou com tudo, a gente tava de férias. Voltou com tudo. O que separa, de fato, empreendedores maduros de empreendedores imprudentes, Menino de homens, o que separa homens de meninos no empreendedorismo é, de fato, a capacidade de entender que você não é o dono da certeza. Seu produto ele tem que ser lapidado. Né? E ninguém melhor para lapidar o seu produto ou o seu serviço do que o seu cliente, que é quem usa, é quem está na ponta, é quem sente a pedra no sapato quando calça. Né? Então, isso precisa ficar muito claro. É o centro. Né? O cliente ele precisa ter a essência ali. Exatamente. Exatamente. E um ponto importante a se citar também é o quê? Quando você entra num treinamento desse, você tem que saber até onde a pessoa consegue te ajudar. Por exemplo, eles estão naquele famoso termo skin the game, né? Então eles têm agência também. Então eles têm agência, eles têm a mentoria, né? Têm os treinamentos dele. Então assim, eles vivem o que eu vivo, né? Foi um dos grandes diferenciais também, porque o outro lá era só consultores de venda que iam te vender ali o treinamento e acabou. Você nunca mais teria acesso ao cara. Você teria acesso aos professores e tudo mais. Né? Então, isso também. O cara tá vivendo o dia a dia. Né? Não siga empreendedores de palco, né? Então, vai comprar uma mentoria, investiga. Será que esse cara, ele pisa no mesmo chão que eu piso? Né? Será que esse cara, ele pensa aquilo que eu estou querendo ser? Eu acho que isso é extremamente importante. E, inclusive, talvez seja um dos principais diferenciais, né, de quem nasce para ser empresário. Entendeu? É de criticar as coisas para que o seu legado seja perpetuado. Entendeu? Inclusive, um dos principais diferenciais que eu noto, assim, depois que nós começamos a trabalhar com marketing, é justamente esse, é conhecer o lado de dentro de uma empresa, as dificuldades do empresário, as dificuldades com a gestão da equipe. Então, hoje, por exemplo, eu estava lá com o Vladimir, lá na Barbearia Primos, né, e na Vitalis, conversando sobre marketing. O mínimo, o que a gente conversou menos ali foi sobre marketing. Uhum. Porque o marketing, as vendas, que é o objetivo final, é super impactado não só pelo marketing, mas pela gestão da equipe, o script de vendas, como está funcionando ali, a experiência do cliente, o pós-venda. Então, esse olhar macro para o negócio é super importante. Super importante. Inclusive, em qualquer área. Por exemplo, você que trabalha também com a consultoria empresarial. Como que o cara é consultor empresarial e nunca teve empresa? Exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido. Quantas empresas você já teve? O que você já fez? Tem que ter. Ah, você trabalha com marketing, mas você só isso mesmo? Não tem mais nada de visão? E isso é extremamente importante, né? Inclusive, hoje a gente estava conversando, ele me encaminhou um cliente grande, empresa grande, aqui e lá, mas muito grande. E eu neguei esse cliente. Falei, eu fiz a reunião, não, minha equipe está muito pequena, não dá para te atender ainda não, coloquei o preço um pouco mais elevado pelo nível de dificuldade do serviço também. Mas o principal fator que me fez declinar desse orçamento foi eu olhar superficialmente para a empresa do cara e notar, não tem ninguém cuidando do processo de entrega para o cliente.
Então eu vou lá no Google, a avaliação de uma empresa gigantesca tá lá 3,5 de média de avaliação, com mais de 600 avaliações. Tem alguma coisa errada. E não sou eu que vou resolver. E o preço para resolver isso é muito caro e ele não vai pagar. Então, olha como é importante olhar para o negócio de forma ampla. Não só para um segmento, não só restrita a uma habilidade só, mas alguém que vai buscar conhecimento vasto, perspectivas diferentes, profissionais diferentes. Eu penso que isso é extremamente importante. Inclusive, o Márcio tem feito muito isso. De vez em quando eu recebo lá no meu WhatsApp. Já nos avaliou no Google? Você tem certeza que você nos avaliou no Google? Tenho, olha o print aqui, Márcio. Mas por que não apareceu aqui? Rapaz, eu tô engajado, viu? Empreender. É legal, né? Ver alguém assim, animado. Empreender é um estilo de vida. Não tem uma definição melhor do que isso, né? Você pega um empreendedor desse, por exemplo, que às vezes é enviesado numa área somente da empresa, esse cara perdeu o sentido já há muito tempo, né? A empresa era um todo, né? A soma de todas as partes que completam aquele todo, né? E esse todo precisa ser excelente, porque senão o cliente ele vai sentir lá na ponta. Né? Às vezes, hoje eu estava mesmo conversando com um cliente, a gente está prestando uma consultoria para uma rede de restaurantes em Goiânia, e na etapa de diagnóstico, né, eu falei para um dos sócios, eu falei assim, sabe qual é o que acontece aqui? É porque vocês estão excelentes na largada, vocês estão correndo, mas vocês pecam na última milha. Vocês pecam na chegada. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Largar bem é fácil demais. Você tá entendendo? Então, assim, às vezes o custo da mercadoria vendida tá mais alto, às vezes você tem um custo operacional oculto que você não consegue visualizar, alguma coisa tá comendo a margem, né? E eles estão fazendo ali a gente está fazendo toda uma preparação para franquear o negócio deles. Se vocês não consertarem isso aqui, não adianta, é dinheiro jogado fora, né? Vamos embora fazer? Ele, não, nós vamos fazer porque de fato a gente reconhece isso. E isso que é o importante, como o Wesley falou, é olhar, né, é escutar, aquilo que separa os homens dos meninos, né? Alguém de fora que não está contaminado com a rotina da empresa, os medos, os anseios, os sonhos que muitas vezes foram destruídos nesse processo, né? E entender o seguinte, olha, o ponto é este, que os números não mentem. Agora, tem empresário que não. Às vezes contrata uma consultoria, acredite se quiser. Já aconteceu muitas vezes. O empresário contratar uma consultoria, quando você chega lá, você diz onde que está errado, e ele fala, não, eu sempre fiz assim a vida toda, é você que está errado. Né? Então é a questão do ego, é a questão de alimentar algo dentro de si, aí é onde eu falei lá no início que o empresário precisa alimentar algo dentro de si, mas não é a si próprio. Porque quando você alimenta a si próprio, aí está o perigo. E você começa a ter ali você começa a descalibrar aquela linha tênue que segura todo um sonho de vida, né? Falei que eu tô filosófico hoje. Já tô bem profundo. Márcio, mais uma pergunta difícil. Manda. Falamos sobre os principais acertos. Na sua opinião, quais são os principais erros que um empresário pode cometer e talvez você tenha tido essa experiência? Porque a gente não aprende só com os acertos. Na verdade, é mais com os erros, né? Mais com os erros que os acertos. Vamos ver se isso é um erro. Mas assim, o que eu enxergo hoje, né? Como eu sempre tratei muito bem os clientes, né? Mando áudio e tudo mais, os clientes ficam muito acostumados comigo. O que acontece? Eles querem que eu atenda eles. Centralização, né? Centralização de várias tarefas. Então é o que a gente tem começado a fazer agora, né? Distribuir. Eu não faço mais cotação, a não ser que os funcionários não estejam lá ou eles não estejam. Faz um bot com a sua voz lá, né? De IA. Tô implantando isso lá também para fazer o pré-atendimento, né? Mas assim, acho que um dos grandes, como diz, não sei se é um erro, né? Mas é algo que a gente está tentando mudar, que hoje não ajuda tanto, é isso aí, né? Mas queira ou não, isso traz mais clientes também, porque essa pessoa que a gente trata bem,
ele indica outro, né? Então eu tenho passado essa cultura para os outros funcionários, né? Para os meninos que trabalham com a gente, de sempre ser elegante, sempre ser educado, sempre ser prestativo, né? Por quê? Porque isso atrai o cliente. Hoje em dia o mundo é muito carente disso, né? Dessa atenção. Então hoje um dos grandes diferenciais nossos é isso, cara, a gente dá atenção mesmo, né? Só que a gente, como se diz, ainda peca um pouquinho porque tem alguns clientes que ficaram viciados no meu atendimento. Mas eu já falo para eles, na hora que eu tô mandando áudio, presta atenção no que eu tô mandando, né? Tenta fazer da mesma forma. Eles não mandam áudio ainda, mas no atendimento dá para se passar um pouquinho da forma que eu. Foi um acerto para quando você começou a fazer isso. Então, às vezes tem acertos que são para um tempo determinado. E aí o tempo vai passando, o negócio vai tomando outra proporção e aquilo que foi acerto talvez não seja tão correto mais, tão bom para a empresa, né? E realmente eu vejo isso muito, muito, em muitas empresas, essa centralização de decisão, de poder, né? Falta de autonomia para a equipe. E simplesmente o empresário está se tornando refém do próprio negócio quando ele faz isso. É uma falta de segurança muito grande, sabe? Quando você centraliza processos, né? Como Wesley falou, até em uma certa idade da empresa, isso é importante, né? Quando eu comecei com consultoria, eu tive esse mesmo problema. Eu quero ser atendido pelo Bruno. Uhum. Aí eu mudei de atendimento. Não, eu quero ser atendido pelo Bruno. E o que que acontece? Consultoria o tempo é limitado, eu não conseguia avançar nisso. Até que eu entendi que, né, até foi numa sessão, viu, que eu aprendi isso, que é me dar a devida desimportância. Eu tenho que criar o processo de uma maneira que ele viva sem mim, Uhum. né? E é uma coisa que eu tenho tentado até hoje, sabe? É remodelar a minha empresa para que eu seja totalmente desnecessário ao processo. Esse psicólogo que você era bom mesmo. Nossa, nossa, muito bom esse psicólogo meu, né? Acontecendo do meu lado. Então, assim, às vezes a gente tem isso, e é muito importante porque você viu isso, tá? A gente precisa deixar muito claro isso. Quando você começa a ensinar, né? Não há nada que liberta mais do que o conhecimento. Quando você dá conhecimento para sua equipe, você transforma eles, né? E eles têm um senso de gratidão para isso. E você não somente transforma eles, você transforma a si mesmo. Porque no decorrer do caminho, você vai aprendendo quais são os seus limites, né? E definindo os limites da sua própria equipe. E isso é poderoso numa quantia que você desentende, porque há uma transformação, uma virada de chave gigantesca. Quando você entende que, de fato, existem pessoas que foram treinadas por mim, que estão sendo portadores da tocha, estão sendo portadores da cultura, né? E essas pessoas podem ser multiplicadoras de outras pessoas. É aí que começa a escalabilidade do negócio. Exato. Legal. Tem algum outro erro que você cometeu, mas claro, teve um aprendizado com isso? Eu já cometi vários, hein? Irmão, eu comeria todo dia. Cara, na área da agência. Hoje, assim, hoje a minha maior pedra no sapato é isso, né? É ainda ter alguns processos centralizados. Mas isso já está em estudo, né? Para poder a gente resolver. Então já tem algumas indicações do que eu devo fazer. Estou esperando o momento correto. Agora, outro erro, cara. Hoje eu não morro de computador, cara. Precisa ser hoje, não. Pode ser um erro que você cometeu lá, É. mas no passado. Então, o erro que eu cometi que não tem a ver com a iFly, que foi em relação à loja física de celulares que nós tivemos, foi a venda parcelada. Tipo assim, vendia um telefone para a pessoa dava uma entrada, e aí geralmente Mas só assinava por nota semana. provisória. Assinava, mas mesma coisa de nada, né? Aí assim, não, é isso aí. Vai executar. Felizmente, se você tá R$ 500, R$ 600, né? Eu
vou usar meu tempo para outra coisa, né? Infelizmente é assim, né? Então eu mesmo não perco tempo. Se tem alguém que tá me devendo pouquinho aí, não, né? Abençoa a pessoa e tudo mais, e é isso mesmo. Então, esse erro de vender parcelado um produto que você antecipa para o cliente, esse foi um grave erro que nós cometemos. O negócio em si me trouxe lucro, tá? Todo negócio que, graças a Deus, eu entrei, ele teve lucro, tá? Só que foi um momento de uma pausa, né? Falei, ó, meu primo, cara, tá muito bom, mas esse estilo de negócio não dá porque daqui a pouco ele vai reverter o lucro. Então vamos parar por aqui, a gente divide o lucro que já deu, né? E aí você tenta receber das pessoas aí a sua parte aí, né? Que ele tinha assumido compromisso com as pessoas. E aí ele aceitou, foi tudo certinho, né? Então foi esse um outro erro Entendi. que eu cometi, tá? Como que esse erro poderia ser traduzido para outros negócios, Bruno? Então hoje, o que sustenta um caixa a conta ela é uma só. Receita menos despesa tem que dar no maior que zero. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim na prática, né? Às vezes a pessoa, quando ela tem um viés comercial muito forte, ela quer vender e às vezes vender a qualquer custo, né? E esse qualquer custo ele pode quebrar uma empresa. Existem dois indicadores extremamente importantes para serem medidos dentro de uma empresa, que é o prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento. Esse primeiro prazo médio de recebimento, ele obrigatoriamente ele tem que ser menor do que o prazo médio de pagamento. Então isso acontece muito com empresas de serviços, tá? Principalmente ramo de estética. Você cria ali um protocolo, um combo, né? Eu falo que eu dou aula para estética de gestão financeira aplicada e já prestei consultoria para várias empresas, então com conhecimento de causa mesmo. Você vende ali em 10 vezes e você paga o insumo em 3. Isso quebra o caixa. Ou você tem, e existem processos que não tem como fazer, é diferente, né? Ou você tem um capital de giro muito forte para suportar isso, ou vai quebrar uma hora ou outra, né? A conta não fecha. A conta não fecha, né? O que muitas empresas têm feito? Antecipado, recebíveis. Só que quando você antecipa recebíveis, você paga mais juros em cima daquilo. Então você come uma parte do lucro, né? E é um ciclo vicioso muito difícil de você sair, muito difícil. O segredo é equilibrar a caixa, equilibrar a caixa, equilibrar a caixa, né? Como que eu faço isso? Eu preciso ter um prazo médio de recebimentos menor que um prazo médio de pagamentos. Ou seja, eu tenho que pagar em mais tempo e receber em menos tempo. As empresas hoje cometem muito erro. Comprar à vista. Uma coisa que eu tenho falado aqui, eu falo para os meus clientes, empresa não compra nada à vista. Ah, mas vai ter um desconto. Ok, mas o seu caixa vai sofrer. O caixa ele sofre. A empresa, ela gosta da parcelinha. Por quê? Porque você faz o seu caixa girar com aquilo, né? Hoje, o maior financiador de um empresário nunca foi o banco. O banco é band-aid. O maior financiador de um empresário é o fornecedor. Porque quando você compra no prazo, você está usando o dinheiro dele para financiar o seu negócio. Você está entendendo? E quando você descobre isso, você cria um fluxo de caixa gigantesco, né? Eu vim da Ambev, e na Ambev, para você ter uma ideia, quando você vai carregar uma carreta na fábrica, é no Pix. No Pix. Ela não sai da fábrica se não cair na conta da fábrica. Mas você vai prestar um serviço, eles pedem 180 dias de prazo para pagar a primeira parcela. Mas se a Ambev é fornecedor, não daria para financiar o negócio com o dinheiro deles, se eles recebem só no Pix. Eu não entendi a sua pergunta. Ou a distribuidora seria o fornecedor? Por exemplo, você falou que o mais saudável não é você financiar o seu negócio, especialmente se for produto. É você usar o fornecedor para financiar a operação. Exatamente. Mas aí a Ambev criou um case muito forte para ela. Qual? Você não distribui, você não compra direto da fábrica, não sei se seja uma grande rede. Então, Então, o o que ela fornecedor não criou? é ela. Tem Não um é ela. intermediário aqui Exatamente. entre ela e o consumidor. A Ambev, ela tem os revendedores. Ela terceiriza. O revendedor que se organiza para pagar no Pix. Exatamente. Mas o revendedor, ele tem exclusividade naquela região. Então, por exemplo, você tem a Anápolis, a Nova Anápolis, tem o Grupo Regra em Goiânia, entendeu?
Então, ela criou um ecossistema em que o revendedor tem que comprar dela à vista, né? No máximo o boleto um dia, quando carrega de madrugada, que não tem como fazer ali, né? E a carreta precisa sair. Mas o revendedor é fiscalizado pela companhia. Ela fiscaliza se ele de fato tem capacidade de fluxo de caixa. Se o prazo médio de recebimentos dele está menor do que o prazo médio de pagamento. Por quê? Se ele não tiver caixa, ele não consegue pagar a fábrica. À vista. Você está entendendo? Então eles criam um mecanismo muito forte. Que a Ambev, os donos eram banco. Acho que foi na última gravação, ele falou muito isso, né? Dono da Harbor. Esse sapato é da Harbor. Isso também era calça. Ele tem fornecedores que financiam o negócio, né? Ele faz ali, ele pega, tem o prazo, vende, tira o lucro dele e paga o fornecedor, né? E se o empresário encontra esse como a gente poderia chamar? Seria time, seria processo, como seria ser consultor? É um time mesmo. É um time. Interessante. Era o que você fazia mais ou menos na parte de eletrônicos. Sim. Você comprava, às vezes podia parcelar, né? Vendia ali, pegava o valor, fica aplicado e em determinado momento pagava o cartão e ia fazendo. Jogava o dinheiro no bolso. Eu tenho quase 7 anos de empresa, né? Quando eu comecei, eu empreendi com 18 anos. Quando eu resolvi abrir uma empresa de evento, quebrei. Eu fiquei traumatizado com isso, né? Foi minha esposa, inclusive, que eu agradeço demais. Ela falou que você tem que empreender, né? Você tem veia para isso, né? Hoje nós temos, vamos fazer em agosto desse ano, 7 anos de operação. Nós nunca pegamos um empréstimo. Nunca fomos bater na porta do banco. Não é que isso seja errado. Há momentos que eu preciso, de fato, de um financiamento bancário. Quais momentos, na sua opinião? Alavancagem. Às vezes você precisa fazer uma alavancagem e isso tem que ser extremamente planejado. E você não pega, para você fazer uma alavancagem, você não pega dinheiro com um banco privado. Pega dinheiro com o banco público. É linha de crédito do governo. Por quê? Tem carência, os juros são menores, você está entendendo? Então você consegue alavancar. Você vai pegar, por exemplo, um Pronamp da vida. Pega um Pronamp, você tem aí, sei lá, 6 meses para começar a pagar a primeira parcela. Então você tem que ter o planejamento correto. Como é que eu vou gastar isso aqui? Exatamente. Um retorno e pagar, né? Para que em 6 meses eu comece a pagar. Entendeu? Agora você vai num Banco Itaú da vida, um Santander da vida, você pegou empréstimo no primeiro mês, cai a parcela. Eles não estão nem para isso. Então o empresário ele precisa fazer engenharia financeira. O segredo de uma empresa de sucesso é engenharia financeira, né? Se a conta não for receita menos despesa dando um mark zero, a conta ela nunca vai fechar. Uma hora ou outra, aí vira pirâmide financeira. Muitos empresários estão transformando as suas empresas em pirâmides financeiras, né? Eles começam a pegar capital, e vai queimando, e vai queimando, e vai queimando, e vai queimando. E é o que acontece? Esse buraco ele só vai aumentando. Né? Hoje mesmo eu estava falando com um cliente que ele está com dificuldade de caixa. Ele tinha saído, está voltando para a gente. Ele falou, Bruno, estou com dificuldade de caixa, o buraco está aumentando. Eu falei, olha, existem algumas opções. O band-aid aqui é você pegar uma conta garantida no banco. Né? Você vai utilizando essa conta garantida para você pagar os seus fornecedores. Mas você só pode pegar uma conta garantida se você tiver um plano de saída. Porque se você entrar dentro de um crédito rotativo do banco, você não sai mais nunca. É tipo o limbo do inferno, assim, sabe? Você não sai, você gruda, aquilo gruda em você. Né? Então o empresário empreender é risco, de fato, isso é muito claro. Mas o empresário, para ele empreender, ele tem que planejar cada passo. Não é que ele não vai errar. E eu acho que o erro é extremamente importante, tá? Porque o erro nos ensina a olhar o mundo de uma maneira muito mais criteriosa, né? Mas se eu vou fazer, que seja bem planejado. Que eu desenhe os cenários, entendeu? E pense sempre na teoria do caos. E o que vier de lucro é lucro, né? Mas eu estou preparado para que se tudo der errado, eu tenho um plano B para sair dali. Todo o Bruno tava falando, tava me lembrando também que acho que um dos pilares, né, que me fez sempre ter sucesso no empreender, né, da vida, foi um grande ensinamento que meu pai veio também ensinando no decorrer do tempo, que foi a questão de poupar, né, de não gastar com besteira. Então isso também, queira ou não, o empresário que ele já entra, né, com uma tranquilidade financeira,
Ah, não tô ali porque é minha última cartada, né? Então isso influencia bastante. E como meu pai me ensinou a poupar desde o começo, cara, eu lembro que eu tenho identidade do ano 2000. Então, assim, minha mãe abriu uma conta pra mim. Eu não sei falar exatamente o ano, mas assim, ela abriu uma conta talvez com 8, 9 anos, né? E aí ela era responsável, porque ela não podia ter, né? E em 2000 eu fiz minha identidade. Por quê? Porque aí eu tinha 12 anos. Porque eu ia disputar um campeonato de futebol aqui em Anápolis. E também porque parece que precisava de alguma coisa lá pro banco. Não sei falar exatamente o que. Então ela precisou do documento para apresentar alguma coisa pro banco e também para eu jogar esse campeonato. Então, assim, vamos colocar, se fosse de 2000 para frente que eu tivesse começando a juntar o dinheiro, né? Ter essa educação financeira com ele. Então, é muito tempo que a gente já vem, né? Nesse Fazendo trabalho. caixa. Fazendo caixa, juntando, aplicando, investindo e tudo mais. Então, o investimento do meu pai na época que era poupança, né? Uhum. Então, vamos lá. Meu pai tomava uma cervejinha, amassava as latinhas, ia lá, juntava tudo, vendia. R$ 5 deu, põe lá no banco. Eu acostumei com aquilo, né? Então eu olhava toda semana quanto que tinha, por mês, às vezes, né? Porque o rendimento poupança é mensal, né? Aniversário. Então eu cresci com esse ensinamento financeiro. Então isso já trouxe uma bagagem também para quando eu chegasse no momento de empreender, eu já tivesse essa visão. Cara, eu não posso gastar mais do que eu ganho, né? Se eu tenho uma segurança aqui atrás, mesmo se algum mês eu precisar de gastar por determinada eventualidade, eu tenho esse caixa para suportar, né? Então, todos os negócios eu tive isso, né? Então, a partir do momento que eu identificava que não estava legal, foi o caso aí, ó, vamos cortar isso daí que não tá legal, né? Então, essa bagagem também, né, de ter essa questão financeira, nessa questão do poupar, isso ajudou bastante. Legal. E isso é muito raro. Isso é muito raro, porque hoje, em 2025, a cada de 10 brasileiros, 8 estão endividados. São 80% da população brasileira. Então, isso é muito raro. Educação financeira, né? Educação financeira. Esse é um problema muito grande do nosso país. Tá? Não só do nosso país, mas de muitos outros. Né? De não entender o que é educação financeira na escola. Você trouxe este berço, então que na escola você não aprendeu isso. Eu não tenho isso na escola. Né? Foi nato também? Isso é nada. É isso que eu tô falando, De entendeu? berço é um pouco mais tarde. Não, O berço ele vem um mas pouco. vem do pai, entendeu? Que vem de outro, que vem de outro, que tem essa veia, né? Isso é muito importante. Porque na empresa não é diferente, né? A empresa nada mais é do que um caixa compartilhado. Na sua família, o caixa é seu, né? A empresa é compartilhada. Então, você precisa aprender a trabalhar com isso. É poupar sempre. É a conta, receita menos despesa, tem que dar um número maior que zero. E se der um maior que zero, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Exato. Entendeu? Márcio, quais são os principais diferenciais da InFly Travel? Tá. Hoje o atendimento humanizado, né, é um dos principais diferenciais. Então hoje a gente trata cada passageiro, cada cliente como amigo, né? Então assim, Wesley, o que você está precisando, né? Meu propósito é o quê? É ir para os Estados Unidos porque eu vou passear com a minha esposa lá e a gente vai conhecer a Disney, beleza? Então a gente veste a sua camisa. A gente tem que te entregar o seu sonho, né? Então esse é um grande diferencial que a gente tem, tá? Hoje o atendimento rápido, né? Ele é um diferencial também, tá? Hoje assim, a gente tem uma funcionária dedicada para fazer todo o atendimento, por enquanto, né? Uhum. A gente está implementando uma IA ali simples para poder fazer o pré-atendimento, mas ela hoje ela consegue fazer esse filtro, então responder todo mundo o mais rápido possível, né? Então assim, e a IA, como eu disse, que o atendimento humanizado ele é um dos diferenciais. Aí ela não veio para substituir isso, ela só veio para acelerar o processo de coleta das informações mínimas que precisa. Porque às vezes chega cliente lá que quer viajar, tá? Você quer viajar de quê? De avião, de carro, né? E não sabe. Então a gente tem que fazer esse direcionamento. Então é simplesmente só para fazer o direcionamento mínimo do que a pessoa precisa. Muitas vezes ela não sabe. Então atendimento humanizado, né? Diferenciado, para buscar o propósito que a pessoa está buscando, entender aquilo que a pessoa está buscando, né? Hoje muita gente às vezes fala, cara, eu tenho valor aqui tanto, né? Então, que eu já busco que a pessoa entenda que hoje a gente não trabalha
com competição de valor, né? Então, eu tenho ali no site ali, eu consegui por R$ 1.800 ele volta para Argentina. Beleza. Cara, aqui o objetivo não é esse. O objetivo é atingir o seu preço? É. Mas eu primeiro preciso te entregar qualidade no nosso atendimento, qualidade no nosso trabalho, né? Porque hoje uma emissão, ela envolve atenção, né? Às vezes tem casos que a pessoa deixa de preencher o nome completo, deixa de colocar vamos colocar um Bruno, coloca Brum, né? Então você não vai viajar se chegar lá no dia. Check-in, a gente tem um suporte pós-venda também diferenciado. A pessoa chama, a gente tem prioridade nesse atendimento. Por quê? Porque já é nosso cliente, né? Por exemplo, ontem mesmo, tinha cliente que estava viajando 19h45, saindo de Goiânia, indo para Dublin. Então, uma esposa com 2 filhas. Atendimento, suporte imediato, né? A partir do momento que chegou a mensagem para mim, o voo dela foi cancelado. Na hora eu já liguei para ela, não tinha nem me ligado. O voo foi cancelado. Poliana, o que aconteceu? Ué, o voo foi cancelado aqui, tal. Ó, aí eu já fui no suporte. Você tem que fazer isso, isso, isso aqui. Aí você decide. Se você quer remarcar para amanhã, você pode escolher. Ou quer ficar aí mesmo, vai para São Paulo, espera um tempinho, eles vão te remarcar no próximo voo. Então, o suporte, não vou falar 24 horas que eu tenho que dormir, né? Mas geralmente segunda a segunda eu tenho feito acompanhamento com os clientes. Então, os grandes diferenciais é isso. A gente consegue, na maioria das vezes, preço, atendimento humanizado, a gente tem suporte praticamente aí o tempo todo, de segunda a segunda, tá? E equipe especializada nas cotações. Então, hoje a gente consegue praticamente todas as situações que uma agência de viagens entrega. Passagens nacionais, internacionais, pacotes nacionais e internacionais, locação de veículos, cruzeiros, seguro viagem, tá? Então tudo Faz isso a o gente consegue pacote entregar. completo, personalizado, Que a pessoa precisa. com a cara do cliente. Exatamente. E a gente enxerga o cliente. Não é simplesmente ali quero o seu valor, né? Não é isso. Às vezes a pessoa vem e a gente mostra exatamente que a gente tem um propósito com cada cliente. E isso faz com que a gente receba mais indicações do que pessoas novas que conhecem a gente na internet e vêm procurar. Você consegue se lembrar de algum caso que aconteceu assim que ilustra isso que você está falando? Cara, vamos lá. Eu gosto de sempre citar um caso e eu falo muito isso para meus clientes. Um caso negativo, tá? Que foi o quê? Chegou uma cliente para mim, né? Olha, vim de indicação de fulano e tudo mais, estou precisando de ir para a Europa, tá? Beleza. Então vamos fazer a sua passagem aqui e tudo mais, beleza. Já tinha documentação, né? Então te comprou ali a ida, beleza. E aí, em determinado momento ela pega e fala assim para mim, Márcio, eu tenho esquizofrenia. Eita. Eu posso viajar? Falei, pode, né? Isso no começo, pouca experiência. Pode. Tá bom. E aí ela chega lá, você acha que eu devo falar isso ou não pro pessoal da companhia aérea? Isso. Falei, sim, deve falar. Imagina se acontece alguma coisa com essa moça lá, né? E ela não falou e eles não sabem como socorrê-la. Então eu pensei na vida dela, né? Beleza. Aí ela pega, passa um tempinho e me liga desesperada. Márcio, não deixaram embarcar, perdi a passagem. Por quê? Porque eles me obrigaram a ter um relatório médico me autorizando a viajar. Falei, claro, isso, né? É grávida, tem que fazer isso. Quem tem problema de saúde, quem tem remédio para levar, tem que levar. Só que foi um erro meu, né? Em partes, porque eu não orientei ela. E da mesma forma que eu orientei ela a falar, eu não orientei ela a pegar o documento e orientei ela a falar, pensando na saúde dela, ela falou que a culpa foi toda minha porque ela podia não ter falado e embarcado, que ela não ia perder a passagem. Falei, peraí, era uma senhora, peraí. Vou emitir uma passagem para você agora, tá? Já que você quer ir sem falar, você não conseguiu o documento, eu vou emitir, você não vai me pagar nada. E você vai viajar. Tomei prejuízo de R$ 3.000, emiti a passagem e ela foi. Nunca me agradeceu, nunca falou nada, mas eu cumpri meu propósito, né? Ela queria viajar, viajou, e por um erro meu e dela, né? Eu não tinha agência formal, não tinha especialização, não tinha nada. Eu só vendia as passagens igual lá do começo. Ela foi embora, tá? Então, assim, é um caso que eu tenho honrava, né? Com certeza, com certeza. Eu não deixo o cliente na mão. Não prejuízo. Não deixo. Então, e uma das coisas que eu aprendi é, cara, deixa tudo sempre claro pro seu cliente. Ah, você me garante que eu vou passar lá na imigração? Cara, não garanto nada. A prerrogativa é de cada imigração. Se ela olhar para você e falar que você não pode, porque, sei lá, né?
você torce pro Vasco, né? Eu vou concordar, né? Vascaíno. Mas eu vou concordar, mas, né? Assim, é prerrogativa. Então, um dos casos, né? Que eu me lembro que foi negativo. Agora, caso positivo, eu lembro de um, assim, que foi fantástico, né? O pai mandou o filho da Irlanda pra cá passar as férias com os avós. Então, beleza, ele veio, né? Ele tinha 16 anos. Então, eu peguei um trecho Dublin, Lisboa, Lisboa, Guarulhos. E eu quebrei esse trecho de Guarulhos pra Goiânia, separado, tanto na ida quanto na volta. Comprei tudo separado. Por quê? Porque a Latam, na época, permitia que 16 anos a criança viajasse sozinha. Né? E a TAP da mesma forma, só que a TAP não permitia quando você incluía mais de um trecho na escala. Então não podia fazer ele chegar até Goiânia. E Brasília era longe, porque a família dele é de Goiânia. Então eu fiz isso, beleza, na ida foi tranquilo, pá. Só que na volta tivemos um problema. Tá chovendo. Os voos em Goiânia, principalmente para São Paulo, né? Para todo lugar, mas para São Paulo lá, que sai bastante, foi cancelado. Era 6 e pouco da manhã. E aí chega a mensagem para mim. Faço todo o monitoramento. Cara, João Vitor, 16 anos, tá lá em Goiânia sozinho. Vai pegar o voo para São Paulo. E era voo desconexo. Eu comprei, como eu disse, separado. Então, Latam, Goiânia, Guarulhos. E depois TAP, Guarulhos, Lisboa, Lisboa, Dublin. Se ele perdesse esse voo, ele tinha perdido o voo da volta todinho. Uma empresa não tem nada a ver com a outra. Né? E a gente comprou separado. Por quê? Porque o caso específico dele, que tinha 16 anos, não podia fazer essa chegada até aqui. Mas o pai estava ciente também. Tudo explicado. O que eu fiz? Falei pra minha esposa: amor, leva os meninos pra escola que eu tô acelerando pra Goiânia. Vou lá resolver o caso pra ele. Porque se imagina, chega lá, eles enrolam ele não pega o voo e perde. Eu ia ter que assumir, né? O prejuízo. Fora, né, o pai dele, preocupação e tudo mais. Peguei meu notebookzinho, pá, montei no carro e fui embora. Cheguei lá, João Vitor chama. João, e aí? O que eles falaram aí pra você? Já fui orientando ele no caminho, né? Não, falaram que vão esperar o próximo voo para me mandar. Falei, não pode, você tem que sair no próximo voo. Eles têm que te colocar em outro voo que vai chegar lá a tempo do próximo. Acho que o voo era 3h15, né? E esse voo que eles querem te colocar, senão vai dar tempo de você chegar lá. Você tem que despachar a mala, você tem que pegar de novo, né? Fui lá, direto no cara da Latam. Falei, cara, o caso dele é esse. Aconteceu alguma coisa, processo, você sabe, né? E então eu preciso que você coloque ele em outro voo. Tinha um voo saindo em acho que 50 minutos da Gol. Então eles conseguiram reacomodar ele, deram prioridade e reacomodaram por conta disso. Então mostrei passagem, mostrei tudo. Chegou lá bem. Hoje são meus melhores clientes. Eles indicam para muita gente. A mãe dele veio recentemente, ele tá vindo com o pai de novo agora, então assim, indica para muita gente. Então foi um dos casos que eu lembro assim, que eu realmente entendi a necessidade do cliente. Estava em Goiânia, então eu conseguia ir, né? Se são clientes de outros lugares, eu não conseguia ir. Então eu fiz isso e o cliente ficou hiper mega satisfeito. Me postam sempre que podem, né? Sempre que vão, volta. Isso me traz muitos clientes, né? Então, um profissionalismo, um propósito que a gente tem, isso não tem nada que uma propaganda melhor que isso. Não tem. E se não fosse Goiânia, você poderia ligar e falar, deixa eu falar com esse povo. Com certeza, com certeza. Com certeza. Mas como eu precisava de resolver, eu falei, cara, eu vou. É 40 minutos, eu vou e vou resolver. E foi. Bacana. Quais são as formas de pagamento que você trabalha lá? Recebo Bitcoin. Bitcoin? Recebo em euro, franco suíço, libra, Bitcoin mesmo, verdade? dólar. Eu tenho a conta, né? Mas movimenta pouco, né? Mas, tá bom, agora. Né? Mas tá tem, em baixa. Então, real, Bitcoin, Pix, euro, libra, dólar, real, franco suíço, eu já recebi bastante também. Cartão de crédito, né? Legal. Boleto. Uhum. Então são as formas que a gente tradicionalmente. Aí cada caso a gente avalia qual que é o melhor cenário, né? Tem casos que a gente consegue fazer algo diferenciado, né? Eu tenho alguns clientes que, por exemplo, cara, me dá metade aqui, 30 dias, você me dá outra metade? Uma viagem para daqui 6 meses, né? A gente consegue fazer isso. Então eu financio o cliente também. Né? Tem casos que eu financio o cliente. É o fornecedor. E ele acha bom. O fornecedor, né? Tudo. Então, assim, o que eu não perco é negócio e não baixo minha margem para realmente garantir a qualidade. Então, isso eu garanto a qualidade. Né? O telefone tá aí o tempo todo, que eu puder atender também. Né? Qual o número? Qual o número de telefone? O número da agência
que hoje a gente mais faz atendimento é o 629 8114 2642, tá? Esse é o que a gente faz o atendimento. Mais alguma pergunta, Bruno? Não, acho que a gente... senão a gente vai ficar a noite toda aqui, né? É. Mas eu acho que a gente extraiu bastante preciosidade mesmo, né? Acho que muito mais do que a bacia de esmeralda que você falou lá atrás, né? Acho que o nosso público vai conseguir extrair alguma coisa bem legal, né? Entendendo que essa é a jornada do Márcio, tá? Com os erros e acertos, ele aprendeu e chegou até aqui, né? Mas eu acho que uma coisa que iguala todos os empreendedores é a persistência, né? De continuar, de fazer, de correr atrás. Eu acho que isso é o diferencial de todo empreendedor, né? E eu tenho certeza que a sua história vai ajudar muitos outros, né? E isso também é um legado. Muito obrigado pela sua presença aqui pra gente. Tem mais um comentário para fazer, que eu acho que no momento que eu fui falar sobre minha história de empreendedorismo, eu esqueci de falar sobre a minha veia empreendedora para ser rentista também, de salas comerciais. Então, o Wesley, né, que comentou, né, hoje a gente tem algumas salas comerciais em Anápolis, né? Então tem salas grandes, né? Sala de 37 metros, sala de 15 metros, sala de 12 metros, sala de 6 metros, né? Que estão em reforma, onde a gente consegue também atender públicos que às vezes não consegue alugar uma sala grande, mas quer um espaço ali para poder ter uma máquina para fazer uma massagem, uma estética, né? Uma psicologia, Hoje tem algumas pessoas que precisam de escritórios pequenos também, por exemplo, para montar uma... Coworking, coworking também, né? Então, assim, a gente tem algumas salas que a gente faz as locações e, assim, a pessoa paga um valor fixo e ela pode utilizar a sala o tempo que ela quiser. Então, por exemplo, nas minhas salas lá, eu embuto aluguel, energia, água, internet, condomínio, né? Tudo que tem, a pessoa paga um valor só e ela consegue usar a sala, né? E, assim, às vezes pode até dividir com outra pessoa, né? Pessoas em períodos ali. Então, isso eu dou um acesso a como se diz, a um local, né? Hoje, empreendimentos em Anápolis que talvez tenham um custo mais elevado a um custo mais barato. Né? Então, tem aluguéis aí que varia de, vamos colocar aí, R$ 1.200 até R$ 2.500, né? Então, isso também é uma das áreas que eu empreendo. Também aprendi com meu pai, tá? Então, ele é um grande inspirador para mim nessa área financeira. Sim. São boas relações. Que ensina muito. É isso aí. Suas últimas palavras, Márcio. Como é que foi pra você essa experiência, né, de ser entrevistado, essa batinada aqui por nós? Cara, eu acho bem legal, sabe? É realmente assim, é a segunda vez que eu participo de um podcast. O primeiro foi voltado só para a área do turismo mesmo, né? Então essa segunda experiência ela foi um pouquinho mais leve, porque a gente falou toda a minha história, a gente falou das várias áreas que eu empreendi, né? E assim, foi um papo bem bacana, né? Eu pude aprender com o Bruno, pude aprender com você também, né? Troca. É uma troca de informação que foi bem, assim, para mim ela enriquece, né? O que eu já tenho e cria conexões também. Então, que as pessoas vão conhecer mais a Infly. Hoje eu recebi um caso lá de uma pessoa que estava passando no corredor do prédio e quero entrar nessa agência. E entrou lá, né? E conversou com a gente, né? Então, entendeu como é que é a dinâmica do nosso trabalho. Então, foi legal, né? Então, assim, obrigado, Wesley, obrigado, Bruno, aí, pelo convite, né, de poder participar e expor um pouquinho dessa experiência que eu tenho e espero poder ajudar mais pessoas dessa forma. Talvez que às vezes não tiveram o mesmo caminho que eu trilhei, mas que de agora para frente podem fazer algo diferente, seja com a mentoria, seja com uma experiência financeira diferente, né, uma organização diferente. Então, é isso mesmo que eu espero, de poder contribuir com a vida de outras pessoas, da mesma forma que outras pessoas já contribuíram com a minha, tá? E mandar um abraço especial para minha esposa, Danúbia, tá? Te amo. Para os meus filhos, Murilo e Henrique, tá? Te amo muito também, tá? Então isso faz muita diferença na minha vida. Então, Deus em primeiro lugar, tá? O que eu sempre gosto de falar. Deus sempre anda comigo em todos os lugares. Ele é o tomador de decisões. E como um dos mentores que eu tive também no decorrer do meu caminho, que você mistura Deus nas suas coisas? Não. Eu só não tiro ele do lugar que ele não deve ser tirado. Então, ele em primeiro lugar, né? Honro meus pais, minha família, tá? E após isso vem, né, tudo isso que a gente conversou. Legal. Tá? Então, muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Certamente foi muito rico, né? Você compartilhou aí ingredientes importantes
que nós podemos utilizar nos nossos negócios. E é isso, eu acho que essa rede de apoio aí entre empreendedores é super importante. Se a gente já é tão trabalhoso, tão difícil, tão sangrento no nosso país empreender, que se nós não nos unirmos a ponto de favorecer, fortalecer um ao outro, vai ficando difícil. Então isso torna leve, essa sua contribuição torna mais leve a jornada que cada um de nós tem de empreender. Muito obrigado, foi maravilhoso. E você que está aí nos assistindo, não se esqueça de deixar aí nos comentários, né, os seus principais insights, dúvidas, comentários. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, nos acompanhe também no Instagram e até o próximo episódio. Até mais.